dar continuidade àquilo que nós tratamos lá. Deixa eu ver aqui. Dar continuidade ao que nós tratamos no dia de ontem, sobre o dia do Senhor. E hoje eu quero tratar com vocês sobre como nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus pregada. E isso requer naturalmente um preparo para o culto público, né? Como é que eu me preparo para o culto? Como deve ser a vida da igreja nesse aspecto que antecede a adoração e a pregação do Evangelho em particular. Vamos abrir a palavra de Deus comigo, por favor, irmãos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. No verso 16 até o versículo 18. Lucas 8, verso 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver se lhe dará, e o que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O texto, ele, no verso 18, apenas nos apegando a essa expressão, vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Nosso catecismo maior, irmãos, na pergunta 160, você queria que eu vai projetar aí a pergunta? Nessa pergunta específica, nós temos a maneira como a nossa confissão, o nosso catecismo lida com a questão do preparo para o culto. E pergunta 160 do catecismo maior diz assim: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? O que se exige quem ouve a palavra pregada? Então a resposta é: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Aqui você tem, na resposta como um todo, você tem a divisão em três partes, né? O que antecede a pregação, durante a pregação e depois da pregação, certo? Então, como é que eu me preparo para ouvir a palavra pregada? Como é que eu escuto a palavra pregada? E o que é que eu faço depois de ouvir a palavra pregada? Porque isso é um outro elemento muito importante, né? Você vai ver a parábola do semeador, e muito do que se ouve e cai no coração, ele é tomado por várias circunstâncias. Por exemplo, no mesmo capítulo 8 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar, por exemplo, no verso 9 em diante, a explicação da parábola do semeador. Ele diz assim no verso 10: responderam Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos.
A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A que cai entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Veja a imagem, irmãos. Esses que recebem dessa maneira frutificam, produzem fruto. E isso é o manejo da própria semente, isto é, como é que nós lidamos com aquilo que ouvimos, como é que nós tratamos a palavra de Deus quando ela cai no nosso próprio coração. Então, eu tenho aqui o que eu faço antes da pregação, o que eu faço durante a pregação e o que eu faço depois da pregação. E aqui eu quero dividir isso em 3 partes, começando então pela primeira, preparação. Como é que eu me preparo para ouvir a palavra pregada? Preparação. Aqui, esse termo, irmãos, significa basicamente aquilo que a palavra mesmo diz, isto é, eu me preparo para a ordenança de Deus. Eu me preparo para o culto, eu me preparo para a pregação, eu me preparo para a adoração. Então eu não chego na presença de Deus como quem não se preparou para aquele momento. Eu me preparo em todos os aspectos. Veja, assim como o dia do Senhor, eu organizo o meu dia para nesse dia ter o meu tempo livre para aquilo que importa, né? Então, a mesma maneira acontece quando eu escuto a palavra. Eu preparo o meu coração para aquele momento. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 35, você vai lembrar de Jacó. É bem interessante porque ele vai se encontrar com Deus, né? E ele diz o seguinte à sua família, né? Ele olha para os filhos, esposas e diz o seguinte, no capítulo 35 de Gênesis, no verso 2 e 3, ele então orienta a sua família da seguinte maneira, preparando eles para se encontrar com o Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. No dia da minha angústia. Ora, a gente pode dizer assim, ele se prepara para encontrar-se com o Senhor que o conduziu pelo deserto. Ele se prepara e prepara a sua família para aquele momento. Preciso só fazer um ajuste aqui importante, irmãos. É claro que a Bíblia ela descreve que muitos vão ser encontrados que nem buscavam a Deus. A nossa salvação ela não se deu porque nós estávamos à procura do Senhor. Ele veio a nós e com sua graça nos redimiu. É claro que na sua soberania Ele vai alcançar muitos daqueles que nem mesmo buscam a Ele ou estão à procura dEle. O Senhor é poderoso para fazer isso e nós temos consciência plena da soberania de Deus nesse particular. Isaías 65:1 chega a dizer assim: fui buscado pelos que não me perguntavam. Veja, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Entenda, aqui é a salvação dos gentios. Os povos não buscavam a Deus, quando Deus veio ao encontro deles e os redimiu e os salvou. Mas olhando ainda para o mesmo texto de Isaías, no capítulo 64 agora, você vai encontrar no verso 5 a declaração do povo de Deus. O verso 5 diz assim: saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e haveremos de ser salvos? A pergunta é, veja, ele diz: saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti
nos teus caminhos. Ora, aqui ele vai ser encontrado por pessoas que não buscavam, mas ao mesmo tempo no capítulo 64 diz: ele vem àqueles que se preparam para encontrar-se com ele, aqueles que se preparam para ouvi-lo. É o que o capítulo 64, verso 5 diz. E como é que eu me preparo, irmãos? Então, alguns aspectos práticos. Como é que eu me preparo para ouvir a palavra pregada? O que é que eu tenho de fazer? Primeira coisa, irmãos, ter o meu coração cheio da impressão da majestade e da santidade de Deus, cuja presença nós estaremos e cuja palavra nós ouviremos. Nós às vezes perdemos de vista diante de quem nós estamos, na presença de quem nós nos encontramos. Isso é algo gravíssimo, não é? Na maneira como nós lidamos com essas questões. Por exemplo, a palavra de Deus no Salmo de número 89, no versículo 6, o salmista descreve a beleza dessa verdade da seguinte maneira. Salmo 89, verso 6 diz assim: pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Ora, veja que impressão importantíssima, irmãos. Quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Então, é diante desse Deus que nós estamos, mas nós não temos a nossa mente, o nosso coração com a impressão da verdade desse Deus. Nós chegamos como quem chega na casa de um amigo, como quem chega na casa de um companheiro, de alguém que é igual a nós não temos a convicção diante de quem nós nos encontramos. Diante de quem nós nos encontramos. O texto do profeta Isaías, no capítulo 66, o profeta declara assim, no verso 2 do livro do profeta Isaías, são essas as palavras do Senhor: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Preste atenção nisso, irmãos, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Essa é a impressão diante de quem nós estamos, a certeza de quem é Deus, e nós tememos e trememos diante da glória e da sua majestade. Se eu não tiver com a consciência cheia dessa verdade, irmãos, pouco nós vamos aproveitar da palavra de Deus e do culto público. O culto, e aí o que acontece na prática das igrejas? A gente começa a dizer o seguinte: olha, vamos mexer isso, vamos melhorar a música, vamos colocar hinos mais atuais. Veja as igrejas que crescem, e ao invés de nós retrocedermos para buscarmos a glória da presença de Deus, nós queremos uma mudança técnica, estética, que vai mudar o coração das pessoas. É engano, isso é psicologia barata, isso não tem fundamento nenhum. Isso tudo passa como o vento. Como o vento. Eu preciso ter impressão. Quando nós pensamos, por exemplo, que Deus perdoa pecados, o profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 18, ele diz assim em diante. Miqueias diz assim: quem, Senhor, é igual a ti? Quem se compara ao nosso Deus, que é misericordioso, compassivo, longânimo, que perdoa os nossos pecados? Primeiro, eu me preparo tendo a impressão na minha alma, no meu coração, diante de quem eu estarei, na presença de quem eu me encontrarei e a quem eu adoro no santo dia do Senhor. Segunda coisa que eu preciso fazer como preparo para o culto, irmãos, e para ouvir a pregação,
banir do meu coração os cuidados desse mundo, que são até legítimos nos outros dias da semana, Eu peguei o texto de Mateus, de Lucas, para falar da parábola, mas eu queria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 13, por favor, irmãos. Mateus, capítulo 13. Que é a explicação, a parábola do semeador. 13, verso 7. 13, verso 7, diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, Agora, perceba que, olhando para o texto aqui a partir do verso 19, irmãos, para a explicação da parábola: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí o 22, que diz respeito aos espinhos: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados desse mundo. Ora, tantas preocupações nós temos, irmãos, com negócios, projetos pessoais, planos. Se nós chegamos na casa de Deus preocupados e o nosso coração tomado com essas circunstâncias, com os cuidados desse mundo, a palavra cai como cai em espinhos. Logo ela se perde, ela não tem duração na nossa vida. É claro que a gente não tem como fugir dos problemas que temos na semana, mas o que fazemos é entregar toda a nossa vida ao Senhor, entregamos os nossos problemas ao Senhor e descansamos, fazendo aquilo que Ele requer de nós, banindo do coração os cuidados desse mundo. É assim que eu me preparo para chegar diante de Deus, para ouvir a sua palavra pregada. Terceira coisa que eu devo fazer como preparação, irmãos: aplicar o sangue de Cristo à minha alma para a remoção da culpa e tirando toda e qualquer controvérsia que exista entre eu e Deus. Toda e qualquer controvérsia entre nós precisa ser resolvida, porque eu sei diante de quem eu me encontro. O profeta Amós diz exatamente isso, irmãos, Ele diz: ora, poderão andar dois juntos se houver controvérsia? É claro que só pode andar juntos se não houver controvérsia entre eles, se não houver queixa entre eles. Esse é um ponto aqui fundamental, Como podem dois andarem juntos, exceto se houver acordo entre eles? O Salmo 26, verso 6 diz assim: eu lavo minhas mãos na inocência, então eu vou rodear o altar. Perceba, eu lavo as minhas mãos. A imagem é aquela figura do Antigo Testamento da bacia que era usada para lavar as mãos antes de entrar no santuário. Então ele diz: olha, eu lavo as minhas mãos na inocência, e então eu vou rodear o altar. Então eu purifico o meu coração de todo pecado, eu purifico a minha mente de toda iniquidade, eu confesso ao Senhor todos os meus pecados, eu lavo a minha consciência com o sangue de Cristo. Eu me apresento diante de Deus em santidade para adorá-lo, porque Ele é santo e verdadeiro, E verdadeiro. Apocalipse 4,6 descreve assim: diante do trono há um mar de
como de cristal. Engraçado porque nesse mar, irmãos, onde as almas têm suas almas lá, têm o seu pecado purificado, e eles são admitidos diante do trono de Deus. Eles são lavados, purificados e são admitidos diante do trono. Quem são esses? Aqueles que têm a veste branca, os que foram lavados com o sangue do Cordeiro, os que adentram a santa e gloriosa presença de Deus. Chegarmos na presença de Deus dessa maneira, para ouvirmos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos esperando ter comunhão com o Senhor. 3 coisas na preparação: a impressão da majestade, banindo os cuidados desse mundo, aplicando o sangue do Cordeiro para a purificação dos meus pecados. E 4, irmãos, purificando o coração de prazeres corruptos e carnais da minha vida. Ora, é impossível ter qualquer benefício da palavra de Deus onde o coração está cheio de pensamentos carnais e vãos, projetos malignos, planos pecaminosos. É impossível qualquer benefício no culto ao Senhor. É como o Senhor disse a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você se encontra é lugar santo. Aqui é o que eu preciso fazer, irmãos. Eu preciso purificar o meu coração de toda a impureza carnal que habita a nossa alma quando chegamos diante do Senhor. Por último, nesse aspecto, nós vamos ver, eu preciso não apenas não fazer, eu preciso fazer também. Eu preciso, irmãos, alimentar os desejos espirituais no meu coração. Como bebês, como recém-nascidos, irmãos, desejam leite da palavra, nós precisamos assim, nós precisamos ter desejo, desejar, como uma criança que deseja um leite materno. Nós devemos desejar a palavra de Deus, ter prazer, saber o que é que acontece quando Deus fala conosco e como isso alimenta a minha alma, como isso direciona o meu coração, como isso muda a minha sorte. Nós vamos ser beneficiados se fizermos assim. A preparação para a ordenança, para as ordenanças de Deus, ela é necessária, Por que ela é necessária? Por 2 coisas básicas. Porque tudo isso é necessário. Primeiro, irmãos, pela grandeza daquele com quem nós vamos lidar. A grandeza daquele com quem nós vamos lidar. O Santo e verdadeiro Deus. Eu preciso ter consciência disso, E aqui a minha mente vai ser tomada dessa percepção. É diante desse Deus que eu me encontro. E segundo, o peso dessa obra, a grandeza da obra que é cultuar a Deus. Irmão, sabe o que é? Eu vou ouvir a mente de Deus declarada a mim. Que negócio mais importante na vida existe do que isso? Ouvir o que o eterno Deus tem para dizer ao povo, a vontade eterna dele, os planos secretos dele, aquilo que ele pensou e declarou na eternidade e revelou ao seu povo na Escritura. Ele diz à igreja por meio da pregação. Você imagina? Eu estou diante dele, essa é a força do trabalho. Eu estarei na presença dele para ouvir tudo que ele tem para dizer. Essa é a palavra que nós estamos diante, é o Deus em quem nós estamos diante também, e por isso nós devemos fazer. Segunda coisa que eu quero frisar com os irmãos é que
na preparação eu preciso também orar. Então eu tenho a preparação, e a preparação dividimos aí em 5 partes. Agora podemos ver também a oração como parte também desse momento que antecede ao culto e antecede a palavra pregada. Eu preciso chegar na casa de Deus em oração. E por que eu preciso fazer? Por que eu preciso fazer? Eu preciso fazer porque eu preciso da assistência de Deus. Eu não tenho como ouvir e crer se não for pelo Espírito. Eu não tenho como ouvir se o Senhor não falar comigo pelo seu poder. É impossível. Então eu vou orar, irmãos, por 3 coisas básicas. 3 coisas básicas eu oro antes de chegar à casa do Senhor. Primeira coisa, para que Deus assista ao ministro da palavra. Para que Ele assista ao ministro da palavra, isto é, o pregador do Evangelho. É engraçado você ouvir o apóstolo Paulo falar isso à igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1, ele diz assim: irmãos, orai por nós, para que a palavra de Deus tenha livre pulso e seja glorificada. Orai por nós. Ore para que o Senhor, o próprio Senhor, fale por meio dele, para que o próprio Senhor o dirija, para que o próprio Senhor o instrua, para que o próprio Senhor o anime quando ele falar e como falar. É raro, irmãos, ver um povo vivo sob um ministério morto. É difícil, é raríssimo você encontrar pessoas vivas quando o ministério é morto. Aquilo que Deus vai falar comigo é a minha vida, é a minha própria vida, irmão. A minha alma eterna depende disso. Como eu vou, de alguma maneira, deixar que isso se torne algo banal na vida da igreja? Eu preciso entender que aquilo que o Senhor requer de mim, Ele precisa que eu busque a Ele. Ele prometeu que falaria comigo, Ele prometeu que a salvação falaria ao meu coração, mas ao mesmo tempo Ele diz o seguinte, irmãos, Ele diz o seguinte: se Ele prometeu que falaria, eu devo orar para que aquilo que Ele prometeu se realize. É assim que funciona em todo o processo daquilo que é prometido pelo próprio Deus. Ore pela assistência ao ministro. Segundo, irmãos, ore também para que Deus possa abrir os teus olhos. O próprio Davi, no Salmo 119, verso 18, disse: abra, Senhor Deus, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu oro para que o ministro seja usado por Deus e fale a verdade de coração à igreja, e oro para que Deus abra os meus olhos, os meus ouvidos, para que não apenas escute, mas eu creia naquilo que foi proclamado. Terceiro, ore pelo derramar do Espírito nas suas próprias ordenanças. Meus irmãos, ore para que o Espírito seja derramado naquilo que Deus nos mandou fazer. O que vai trazer vida à igreja é o Espírito de Deus. Não é a nossa estratégia litúrgica, é o Espírito de Deus. Como era que acontecia no Antigo Testamento, irmãos? Era ordenado que o sacerdote fizesse o altar, levantando o altar, colocasse o animal sobre o altar, e ele orava a Deus para que derramasse fogo do céu e consumisse o altar. O que nós fazemos, irmãos? Nós nos preparamos, nós guardamos o nosso coração, o pregador se prepara e nós armamos tudo que é conforme a palavra dele ordena. Mas se nós não suplicarmos, derrama o teu Espírito sobre as tuas ordenanças, Senhor, nós não provaremos do teu poder nem da transformação do Senhor. Ouviremos palavras e palavras e palavras, mas não o poder do Senhor. Ore para que o Espírito seja derramado
naquilo que fazemos, quando lemos a palavra, quando oramos, quando pregamos, quando administramos o sacramento. Ore